Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, onde vamos continuar com o assunto sobre sexualidade na Bíblia, onde nós vamos ver o que é uma relação incestuosa, como já vimos na pergunta respondida na primeira parte, que é aquela relação afetiva e sexual entre parentes, pessoas da mesma família, próximos ou não. É uma questão que nós vamos abordar agora. No entanto, antes de iniciar essa abordagem, eu queria lhe fazer um convite. Agora, a partir do dia segunda quinzena de maio, nós estamos, junto com a RW Turismo, realizando mais uma viagem à terra de Moisés e à terra de Jesus, onde vamos ver todo um conjunto de acontecimentos que iniciam-se no Cairo, no Egito, lá no Nilo, nas pirâmides, na casa onde Jesus ficou, fugindo com Maria e José de Herodes, e atravessaremos todo o deserto, e depois entraremos na terra de Jesus, em Israel. E aí, de Eilat até a Alta Galileia, vamos visitar todos os locais. E eu estarei presente com você nessa viagem, explicando todos os assuntos históricos, geográficos e espirituais daqueles acontecimentos tão importantes, que será com certeza a viagem da sua vida. Portanto, entre em contato com a RW Turismo, com a Wanda ou a Márcia, pelo telefone 0 operadora 11, que é São Paulo, 3667-3506. Veja aí na telinha e entre em contato com Wanda ou Márcia e que nós estamos lhe esperando para esta viagem importante em sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do incesto, casamento entre parentes, que é considerado proibido ou não aceito através da história, mas é como eu dizia para vocês, tudo é uma questão de costume. Eu tenho um irmão casado com uma prima, e para que ele casasse com ela, meu pai, por exemplo, foi casado com minha mãe, mas minha mãe era casada, era irmã da primeira esposa dele, então era cunhada. Ele teve que conversar com o padre naquela época, isso foi em 1946, para que o padre desse licença para ele se casar, porque ele mesmo viúvo, mas minha mãe era cunhada, o padre teve que dar uma licença, o que mostra que há ainda um respeito e que varia de acordo com a época e com as famílias. Casamento entre primos, hoje a sociedade permite com muita naturalidade, mas a Bíblia falava disso. Se você pegar o livro do Gênesis, capítulo 19, 30 a 38, está a história de Ló e suas duas filhas, que você pode ver que é uma história muito complicada, vamos dizer assim, para a gente entender hoje. De acordo com a Bíblia, Ló e suas filhas, sua família morava em Sodoma e foram salvos por 2 anjos antes de Deus destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Ao fugirem, segundo o Gênesis, eles não poderiam olhar para trás, vocês conhecem essa história, que a esposa de Ló virou uma estátua de sal, mas passados muitos anos, as 2 filhas de Ló ainda não haviam se casado. E para poderem ter filhos, resolveram as 2 embebedarem seu pai e dele engravidarem. Então, é um assunto que está no livro do Gênesis. Abraão e Sara, os nossos patriarcas bíblicos, está lá no Gênesis 20, 12, eles eram filhos do mesmo pai, só que com mães diferentes. Você pode ver aqui, eu vou ler só um pedacinho para você ver. 20, 12. Abraão respondeu, eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe e tornou-se minha mulher. Quer dizer, naquela época, eles achavam isso natural e por isso que Abraão casou com Sara e ficaram juntos até a morte dela aos 127 anos de existência, como está na Bíblia. A história no segundo livro de Samuel, de Amon e Tamar, que eram filhos de Davi. Tamar, veja bem, a história diz mais ou menos assim: Amon ultraja sua irmã Tamar. Eis o que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era bela e se chamava Tamar. E Amon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Amon se atormentou a ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar,
porque ela era virgem. E ele não via nenhuma possibilidade de lhe fazer algo. Mas Amon tinha um amigo chamado Jonabade, filho de Samã, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sagaz. Ele disse: o que acontece, filho do rei, que toda manhã estás tão abatido? Não me diz o que há? Amon lhe respondeu: é que eu amo a Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Então respondeu Jonadab: mete na cama, finge que estás doente, e quando o teu pai vier, dir-lhe-ás: permite que a minha irmã Tamar me sirva o alimento e prepare o prato na minha presença para que eu veja e coma servido por ela. E assim aconteceu. Quando ela veio se vir, ele deitou-se com ela, desvirginou-a, e por conta disso, Amon vingou sua irmã. Absalão mandou que matasse Amon quando ele estivesse bêbado em uma festa preparada especialmente para o assassinato. Então você veja que naquela época já gerava problemas. Mas nós vamos continuar abrindo a Bíblia agora para você. Meu nome é Bruna, eu queria saber como devemos exercer a nossa sexualidade. Devemos exercer a nossa sexualidade com muita responsabilidade, sabendo e conhecendo aquilo que Emmanuel fala na sua obra Vida e Sexo, que não se brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. Dentro do respeito, dentro de uma norma familiar, dentro de uma norma racional, porque você sabe que nós temos dentro do nosso débito, aquela janela do passado, muitos desregramentos nesse sentido, porque o homem primitivo, ele era um verdadeiro animal. A história fala que o homem mantinha sexo como os animais para a procriação e não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum sentimento com os seus filhos, deixava isso a cargo da mãe, como os animais fazem hoje. Com o tempo é que ele foi adquirindo um pouco mais de senso de moral, de responsabilidade, de sensibilidade e começou a assumir responsabilidade a sua descendência. A importância de quem pratica sexo é saber que o sexo traz como consequência natural a gravidez para a mulher, que leva a uma responsabilidade a ser assumida pelo pai e pela mãe. E por isso, temos muito cuidado, tenhamos muita responsabilidade e amadurecimento nesse sentido. É assim que eu vejo, particularmente, baseado na nossa doutrina espírita, a forma com que devemos exercer a nossa sexualidade.